Duas dicas para você deixar o seu glúteo maior e mais redondo. Meu sonho se tornou realidade. Duas dicas para você aplicar isso aqui daqui para frente nos seus próximos treinos. E uma dica é nos exercícios multiarticulares, aqueles exercícios compostos que a gente trabalha mais de uma musculatura em um movimento só, que é os agachamentos e afundos. E a outra dica são nos exercícios isolados, exercícios de polia, glúteo caneleira, né, glúteo quatro apoios e elevação pélvica. E eu vou te dar uma dica em cada um desses grupos para você deixar o seu glúteo maior, mais forte, mais turbinado, a gente conseguir ativar mais o seu glúteo nesses exercícios e nesses movimentos. Vamos lá com a primeira dica, e essa primeira dica é nos exercícios multiarticulares. Gente, o exercício top 1 multiarticular, que é muito bom e muito potente para o glúteo, é o afundo, né? Então eu vou dar o exemplo aqui no afundo. O afundo é esse movimento aqui, e quando a gente faz o afundo, o que a gente tem que buscar principalmente no afundo? Descer mais. Ganhar mais o quê? Amplitude de movimento. Por quê? O afundo é um exercício que, além de eu estar jogando peso total em uma perna só, né, eu tiro uma perna aqui do apoio praticamente e jogo mais o peso para essa perna aqui. Então, quando eu jogo o peso para uma única perna, o que eu faço? O meu glúteo aqui nesse movimento, ele sofre mais. Ele vai trabalhar com mais intensidade. Além disso, olha a diferença de amplitude quando eu faço um afundo, tá vendo? E quando eu faço um agachamento. O agachamento eu tô aqui. O meu máximo, quando eu consigo descer, ó, no agachamento é aqui. Quando eu vou para fundo, acontece isso aqui. Tá vendo que a amplitude ela já aumentou, eu já ganhei mais amplitude? Consequentemente, o meu glúteo ele vai ativar, ele vai sofrer mais, ele vai trabalhar muito mais na hora de empurrar e na hora de alongar, contrair o músculo. Então você tem que tentar buscar sempre a sua maior e melhor amplitude nos movimentos de multiarticulares. Quando eu estiver falando exercícios multiarticulares, afundos e agachamentos, você tem que tentar ganhar cada vez mais amplitudes. Então, o afundo, ele é um exercício muito bom e a gente consegue evoluir nessas amplitudes nele, fazendo o quê? Usando, por exemplo, um step na frente e um step atrás, para que a gente consiga trabalhar com amplitude ainda maior do que o afundo básico já me traz. Então, quando eu coloco um step, o que eu faço? Ó, olha o tanto que a minha amplitude ela aumenta ainda mais. Viu isso? Eu ganho ainda mais esforço muscular da minha musculatura do glúteo, para que ela desenvolva mais consequentemente. Outro exercício potente e que traz ótimas amplitudes para o glúteo, o afundo búlgaro. O afundo búlgaro é um exercício que faz isso muito bem. Ele tem justamente esse papel de trazer maiores amplitudes para o seu glúteo. Então, gente, sempre nos exercícios multiarticulares, capricha, agachamento sumô, sabe? Coloca o step, tenta aumentar cada vez mais a sua amplitude nesses movimentos. Agora, em contrapartida, a gente vai para os exercícios isolados. Os exercícios isolados, ele tem um macetezinho diferente em relação aos exercícios multiarticulares. Que quando a gente faz exercícios isolados, ó, qual que é o momento que eu tenho que levar a minha maior concentração e tentar fazer com que o meu glúteo trabalhe cada vez mais com mais e mais e mais eficiência naquele movimento. Então, essa aqui, ó, é a segunda dica que eu vou te dar. Nos exercícios isolados, pensa sempre que você precisa dar aquela espremidinha no final. Essa espremidinha não existe nos exercícios multiarticulares, mas existe aqui nos exercícios isolados. Legal! Nesse grupo de exercício tem que ter essa contraidinha, essa espremidinha. Então, quando você for fazer um glúteo na polia, subiu, contrai, aperta, espreme lá em cima e desce. Aqui a gente também trabalha com amplitude, mas o ponto principal desse exercício é na hora que você dá aquela apertada e aquela espremida ali em cima. Tem que ter concentração, tem que levar concentração para o músculo quando você está trabalhando exercício isolado. Em qual momento, qual que é o ponto-chave que eu preciso dar essa espremidinha, essa contraidinha? É no ponto de maior tensão do movimento. Então, quando você estiver no glúteo quatro apoios, por exemplo, ó, aqui em cima, no seu ponto de maior contração, você precisa dar aquela espremida, precisa dar aquela apertada, aquela contraída para depois descer. Então, sobe, dá aquela apertada, dá aquela contraída para depois descer. A mesma coisa acontece na elevação pélvica. Quando você faz elevação pélvica,
O ponto-chave, o ponto auge da elevação pélvica é você dar aquela apertada. Pensa que você colocou, uma seguidora que até comentou isso um dia aqui num dos posts que eu fiz. Pensa que você coloca um papel ali no meio e você tem que segurar esse papel com o bumbum. É tipo isso. Você precisa fechar o seu bumbum e contrair ele. E esse ponto-chave, ó, é aqui em cima. Apertou, contraiu, espremeu, depois você desce. E não solta não, você vai alongar, mas o seu glúteo ele ainda vai estar rígido ali naquele movimento. Só que na hora que você subir, esse é o ponto-chave e o ponto auge, onde você vai dar aquela espremida e aquela apertada. Viu que são 2 grupos de exercícios, o grupo 1 e o grupo 2, e em cada um deles você tem que levar o seu foco em um determinado momento do exercício. Você tem que buscar cada vez mais evoluir em um ponto e evoluir no outro ponto nesses 2 grupos que são totalmente diferentes. Então, gente, quando você fizer exercícios multiarticulares, busca sempre as suas melhores amplitudes. É melhor amplitude no agachamento, é melhor amplitude nos afundos, melhor amplitude de movimento. Óbvio, mantendo a sua postura, claro. Não adianta nada, sei lá, falar, vou fazer um agachamento total, vou fazer um agachamento profundo, que o pessoal fala, né? E aí, sei lá, e fazer um agachamento profundo e deixar isso aqui acontecer. Não. Eu quero que você trabalhe as suas melhores amplitudes de movimento e isso só vai acontecer com o tempo. Você vai melhorando grauzinho e grauzinho de grauzinho de grauzinho a cada dia de treino que você estiver fazendo ali. E essa amplitude vai melhorar aos poucos. E essa contração, gente, é o ponto-chave. Só que essa contração é só no grupo isolado. Essa contração não existe em exercícios multiarticulares. Não existe essa contração no agachamento sumô. Não existe essa contração em afundo. Você não vai subir e espremer aqui no afundo. Não existe isso. Essa contração, esse pico de contração e essa espremida, ela só existe nos exercícios isolados. Coloque isso em prática, que eu tenho certeza absoluta que o seu glúteo, ele vai ficar assim, ó, na lua real. Então, já curte muito e já comenta aqui bumbum na lua.